Um dos principais filmes para a fase 4 da Marvel vai ser o filme Os Eternos. Mas na internet tem muita gente que ainda não conhece eles, nunca ouviu falar deles, e outras pessoas que se perguntam, bom, se eles são tão poderosos quanto parecem, por que eles nunca apareceram em nenhum outro dos 22 filmes da Marvel? E o mais importante, por que eles não ajudaram na batalha contra o Thanos? E apesar de diferentes histórias, reboots, arcos, recentemente foi publicado um livro, uma obra que chama A História do Universo da Marvel, pelo Mark Waid, que conta mais ou menos como que foi que tudo aconteceu, deixando um pouco mais canonizado o que é a história principal e o que não é. E aí, para responder essas perguntas de quem são os Eternos, que atores vão interpretar eles, quais poderes eles vão ter e como eles vão mesclar com todos esses filmes da Marvel que já existem, é que eu decidi fazer o vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixar aquele sininho ativado para você ficar sabendo de todas as novidades da Marvel, da Disney e todos os outros grandes acontecimentos do mundo pop geek, das TVs e das telonas. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. Uma entidade cósmica chamada Eternidade criou os Celestiais. Os Celestiais iam em planetas diferentes e criavam experimentos diferentes. E depois de algum tempo eles voltavam para esses planetas para avaliar se os experimentos foram frutíferos. Se o resultado for ruim, eles iriam exterminar o planeta, como a gente viu no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Quando os Celestiais vieram para a Terra, eles fizeram alguns experimentos em alguns humanos, que deixou eles aí quase que perfeitos. Eles ganharam alguns poderes, algumas habilidades diferentes, além de uma vida extremamente longa. E a habilidade de reencarnar, ou seja, não importa quantas vezes ou de quais formas esses Eternos morriam, eles iriam acordar depois de um tempo no subsolo de uma base que eles têm lá na Antártica. Até agora não teve uma destruição em massa da Terra pelos Celestiais, quer dizer que eles estão contentes com os resultados que os Eternos estão mostrando dentro desse planeta. Mas isso traz de volta a pergunta, se os Eternos são tão importantes, como é que eles não apareceram até agora no universo cinematográfico da Marvel? Em alguns quadrinhos mais recentes, a gente vê essa seguinte história. Os Eternos, por algum motivo, eles foram perdendo a memória, eles esqueceram dos poderes que tinham, de quem eles eram e estavam vivendo normalmente a vida aqui na Terra. Só que como está chegando a hora, está se aproximando o momento de que os Celestiais vão voltar para avaliar o que tem acontecido com esse experimento deles, o poder latente deles começou a falar mais alto e começou a fazer com que eles começassem a lembrar e entender quem eles realmente são. Então, de repente, a gente já tem aí uma trama para um futuro filme, se o filme estiver fazendo muito sucesso, aí um segundo, terceiro filme, ou até mesmo para uma grande união entre os Eternos e os outros heróis, talvez eles acabem colocando esse encontro, esse Celestial voltando para julgar o planeta e eles tendo que impedir o Celestial de estar destruindo o planeta todo. Quanto ao elenco, vamos falar deles rapidinho. A gente tem Richard Madden como Icarus, um dos líderes do grupo, principalmente por ter feito o grupo voltar a se importar com o resto do mundo e menos com a própria raça dos Eternos. Kumail Nanjiani como Kingo, um samurai que se dedicou a aprender todas as artes marciais que podia encontrar. Lauren Ridloff como Makari, a velocista do grupo que nunca é levado a sério pelos outros Eternos. Brian Tyree como Fastus, o grande ferreiro responsável por forjar as armas do grupo. Salma Hayek como Ajak, uma das principais guerreiras especializada no combate corpo a corpo. Leah McHugh como Sprite, que tem um enorme arco de poderes que incluem telepatia, telecinese, ilusionismo e manipulação cósmica. Don Lee como Gilgamesh, dotado de força, velocidade, agilidade e grande resistência. Gilgamesh é considerado um dos Eternos mais poderosos da Terra. Angelina Jolie como Tena, uma das principais guerreiras do grupo. Gemma Chan como Cersei. Cersei tem poderes de transmutação e sempre preferiu viver junto aos humanos do que isolada com o resto dos Eternos. Barry Keoghan como Druig, um Eterno que tem os mesmos poderes que os outros, mas é um pouquinho melhor em cada um deles. Kit Harington como o Cavaleiro Negro, um humano que ganhou seus poderes através da espada do ébano, com que faz com que ele tenha uma resistência e poderes sobre-humanos, mas quanto mais ele usa a espada, mais ele perde um pouco da sua sanidade.
E isso vai ser bem interessante para ver como é que a Marvel vai brincar com essa história. Se de repente o Cavaleiro Negro, apesar de ser um herói dos gibis, vai acabar se tornando um vilão nas telonas. Apesar de ter muita gente preocupado aí se os Eternos vai colar por ser um grupo de heróis que não é tão famoso, eu acredito que vai ser muito bom. Por quê? Quando a gente primeiro ouviu falar dos Guardiões da Galáxia na MCU, a gente estava pensando que não fosse uma boa ideia, porque era um pouco fora da realidade. Você está falando de espaço, alienígenas, raças diferentes, de um grupo de heróis que a gente quase nunca tinha ouvido falar. E hoje é um dos filmes aí, um dos grupos que a gente tem mais carinho, a gente gosta muito dessa franquia. Apesar de ainda não ser tão famoso quanto o Quarteto Fantástico ou os X-Men, eu acho que é uma maneira muito interessante de você trazer alguns novos elementos para a MCU, para com que no futuro a MCU seja tão rica nos telonas, nos cinemas, como ela é nos quadrinhos. Se você tem alguma outra dúvida sobre os Eternos, você quer saber um pouco mais da história deles dos gibis, não deixa de perguntar aqui pra gente, ou se você tiver alguma teoria de como eles vão utilizar isso nos cinemas, conta aqui pra gente também, beleza? Se você gostou do vídeo até agora, deixa aquele joinha que eu vou ficar feliz da vida. Vejo vocês na próxima, galera!